Observe os dominadores da sua vida. O chefe que precisa controlar cada detalhe. O parente que precisa ter a última palavra. O parceiro que precisa saber onde você está. Todos parecem fortes. E se eu te disser que você está olhando para o medo em estado puro? A pergunta de hoje é uma das mais antigas do poder. A necessidade de dominar nasce da força ou do medo. E a resposta muda tudo, inclusive o jeito como você enxerga o seu próprio desejo de respeito. Para respondê-la, os dois mestres de sempre. Maquiavel, o anatomista do poder, ele mapeou o dominador no trono. Dostoiévski, o anatomista da alma, ele abriu o peito do dominador e mostrou o que mora dentro. No caminho, você vai conhecer os dois tipos de manipulador que existem: o calculista, que controla pela cabeça, e o emocional, que controla pelo coração. E vai aprender a reconhecer os dois, inclusive no espelho. Fica até o fim, porque tudo termina num teste de 3 perguntas que revela se o seu desejo legítimo de respeito está virando, em silêncio, uma obsessão. Quase todo mundo falha em pelo menos uma. Maquiavel abre o assunto com uma honestidade desarmante. O desejo de conquistar, escreve ele, é coisa natural e comum. Ele não moraliza a ambição. Homens querem mais segurança, mais território, mais certeza. Até aí, nenhuma doença. Mas nos discursos ele descreve a engrenagem que ninguém quer ver. Os homens primeiro lutam para não ser oprimidos. Depois, já seguros, começam a oprimir. A ambição nasce como escudo e vira espada. O medo de ser dominado é o pai da vontade de dominar. Leia essa frase de novo porque ela responde metade do vídeo. A escalada não começa na força, começa no medo. O homem ataca para não ser atacado, acumula para não faltar, controla para não ser surpreendido. Maquiavel viu isso nos príncipes. Os mais violentos não eram os mais seguros, eram os mais assombrados. E ele deixou um termômetro que funciona até hoje: as fortalezas. No capítulo 20 do Príncipe, ele pergunta se o príncipe deve construir fortalezas e conclui: a melhor fortaleza que existe é não ser odiado pelo povo. Quem empilha muralha sobre muralha está confessando, em pedra, que teme quem governa. Ele cita um caso concreto: Catarina Sforza, a condessa de Forli, dona da fortaleza mais respeitada da região. Quando o povo se voltou contra ela, a muralha não a salvou, só marcou o lugar onde ela estava presa. A lição de Maquiavel é seca: a quem é odiado, fortaleza nenhuma basta. Traduza para hoje: o chefe que monitora cada minuto da equipe, o parceiro que vasculha o celular, o líder que não delega nada. São fortalezas, e toda fortaleza é uma confissão. Eu não acredito que me respeitariam por vontade própria. O contraste é a virtude, capacidade, preparo, leitura, iniciativa. O homem de virtude age no momento certo e justamente por isso não precisa controlar todos os momentos. Confiança na própria capacidade dispensa o controle do resto. Agora o caso Agatocles, no capítulo 8. O siciliano que subiu do barro ao trono matando os senadores da cidade numa única manhã. Maquiavel reconhece a eficácia e nega a grandeza. Assim se conquista poder, escreve, mas não glória. Dominação sem grandeza é crime organizado com cerimônia. E aqui aparece a diferença entre temor calculado e terror compulsivo. O temor maquiaveliano é instrumento, dosado, previsível, com regras claras. Todos sabem o que custa cruzar a linha. O terror do dominador medroso é errático. Ele pune para se acalmar, não para governar. O tirano, observa Maquiavel, colhe o que planta. Governando pelo medo, passa a ter medo de todos. Não confia no exército, no ministro, no próprio filho. Cada rosto vira suspeito. Conquistou tudo, menos uma noite de sono. Está desenhado o ciclo: medo gera controle, controle gera ódio, ódio gera perigo real, perigo gera mais medo. O dominador compulsivo constrói, com as próprias mãos, o mundo hostil que ele temia encontrar. Por isso Maquiavel receita a economia de força. O príncipe sábio faz o necessário de uma vez e depois governa leve. As crueldades bem usadas, diz ele, são as que se fazem de um só golpe e não se repetem. Quem precisa apertar todos os dias não está governando, está se afogando. Repare no detalhe fino. Quem tem força de sobra exibe raramente. O leão não ruge o dia inteiro. A necessidade de demonstrar poder a cada hora é o sintoma de quem duvida do próprio poder. Então a resposta maquiaveliana já se desenha. A capacidade de dominar pode nascer da força. Mas a necessidade de dominar, a fome que nunca desliga, nasce sempre do medo. Só que Maquiavel para na porta do quarto. Ele descreve o comportamento do dominador,
mas não desce ao porão onde esse medo mora. E não mostra as formas que ele toma quando não existe trono nenhum, quando mora numa família, num casamento, numa roda de amigos. Para isso, de novo, precisamos do russo. Dostoiévski dedicou um romance inteiro à mecânica da manipulação, Os Demônios, e nele criou o manipulador calculista mais perfeito da literatura, Piotr Verkhoviensky. Piotr chega numa cidade de província com um objetivo e nenhum escrúpulo. Em poucas semanas tece uma rede, lisonjeia o governador, seduz os salões, organiza um pequeno círculo secreto onde cada membro acredita que os outros sabem de algo que ele não sabe. O método dele é friamente moderno. Primeiro cria dependência. Cada pessoa recebe uma versão diferente da história, então ninguém confere nada sem passar por ele. Ele é o único ponto onde as informações se cruzam. Segundo, isola, planta desconfiança entre os que poderiam se unir. Terceiro, compromete, envolve todos num segredo sujo. No livro é um assassinato, porque cúmplice não trai. O grupo não é unido pela causa, é unido pela culpa. Você já viu versões domésticas disso. O colega que controla a informação entre o chefe e a equipe, o amigo que conta a cada um uma versão diferente da história, o gestor que mantém todos inseguros para que ninguém se alinhe contra ele. E o detalhe que Dostoiévski faz questão de mostrar: Piotr não acredita em nada, nem na revolução que prega. O calculista puro não tem causa, tem apetite. A ideologia é só a embalagem do domínio. De onde vem o apetite? O livro entrega na cena mais reveladora Piotr diante de Stavrogin, o homem que ele idolatra. O grande manipulador implora, bajula, rasteja. Quem controla todos precisa desesperadamente de alguém acima de si. O dominador é um dependente que trocou de direção. Stavrogin, aliás, é o outro polo do mesmo livro. O homem que domina, sem tentar. Bonito, forte, misterioso, todos projetam nele o que quiserem. E por dentro, nada. Um vazio educado. Dostoiévski insinua o mais assustador. Às vezes o imã que atrai todo mundo é oco e o carisma é o eco desse vão. Agora o segundo tipo, porque o manipulador mais comum não tem mapa nem método. Ele não calcula, sente, e usa o próprio sentimento como corrente. É o manipulador emocional. Dostoiévski o retratou no pai de todos, Fyodor Karamazov, o velho bufão. Ele se humilha antes que o humilhem. Faz palhaçada, se rebaixa, beija mãos, se declara um verme. E nesse teatro desarma qualquer crítica, como envergonhar quem já se envergonha em voz alta. A bufonaria é tática e das melhores. Quem se faz de ridículo primeiro rouba dos outros a arma do julgamento, e dali do chão, manipula. Ninguém cobra a sério um palhaço, ninguém nega nada a um coitado. A autodepreciação é o mais subestimado dos poderes. Depois há Anastácia Filipovna, do romance O Idiota. Abusada na adolescência pelo tutor, ela transforma a ferida em identidade e a identidade em arma. Na cena mais famosa do livro, joga um maço de 100 mil rublos na lareira, só para ver um homem escolher entre a dignidade e o dinheiro. Nastácia domina salões inteiros pelo caos. O sofrimento dela é real, mas ela o brande como um chicote. Quem tenta amá-la é punido. Quem tenta salvá-la é humilhado. Ela precisa provar, a cada cena, que ninguém a domina. E nessa prova aprisiona todos, inclusive a si mesma. E há a mais sutil de todas, Katerina Ivanovna dos Karamazov. Ela ama Dmitri? Não. Ela ama a própria nobreza de amá-lo. Quer salvá-lo, perdoá-lo, sustentá-lo, para ficar moralmente acima dele para sempre. Dostoiévski chama pelo nome, amor por orgulho ferido. É o resgate que aprisiona. Eu te salvo e agora você me deve a vida. A generosidade como hipoteca. Se você já conheceu alguém que ajuda e depois cobra em submissão, você conheceu Katerina. Põe os dois manipuladores lado a lado. O calculista controla pela cabeça, interesse, informação, medo. O emocional controla pelo coração, culpa, pena, dívida, vergonha. O calculista demora a ser percebido porque é discreto. O emocional, porque parece vítima. Um esconde o jogo, o outro esconde que aquilo é um jogo, às vezes até de si mesmo. E essa é a diferença mais funda. O calculista sabe o que faz. O emocional, quase nunca. O bufão não acorda planejando a bufonaria. Nastácia não escolheu friamente o caos. Katerina jura de coração que aquilo é amor. O manipulador emocional é a primeira vítima da própria manipulação. E os dois tipos se atraem como chave e fechadura. O calculista adora o emocional, porque sentimento exposto é matéria-prima de controle. E o emocional adora o calculista,
porque precisa de um vilão à altura do próprio drama. Casais, empresas e famílias inteiras giram nessa engrenagem dupla, cada um jurando que a culpa é do outro. Mas repare no que os dois têm em comum. Por que a chave do vídeo? Medo. Piotr teme ser ninguém. O bufão teme o desprezo que sabe merecer. Nastácia teme que a vejam como ela se vê. Caterina teme não ser admirável. Nenhum deles suporta ficar em pé sem controlar a cena. A manipulação, calculada ou emocional, é sempre o mesmo movimento. Arrancar dos outros, pela força ou pelo truque, aquilo que a pessoa não consegue dar a si mesma. Valor, segurança, importância. Dostoiévski confirma, pelo avesso, a resposta de Maquiavel. A necessidade de dominar não nasce da força, nasce do buraco onde a força deveria estar. E isso nos leva ao terceiro tema, o mais desconfortável, porque ele não fala dos manipuladores. Fala de você. O desejo de respeito é legítimo. É dele que nascem os limites, a postura, o não dito na hora certa, tudo que este canal defende. Mas o desejo de respeito tem uma sombra que cresce em silêncio. A obsessão por respeito. A escada tem degraus discretos. Primeiro, você quer ser respeitado. Depois, você quer ter certeza de que é respeitado. Depois, você precisa de provas diárias. Depois, você lê desrespeito em tudo. No atraso, no tom, na piada, no silêncio. No último degrau, a inversão completa. Você já não quer respeito. Quer submissão. Porque só a submissão dá a certeza que o respeito, livre por natureza, nunca vai dar. Dostoiévski mostrou esse copo furado em Nastácia e Caterina. Nenhuma prova basta. O obcecado não consegue receber o respeito que exige. No momento em que recebe, desconfia. Será sincero? Vai durar. A dúvida engole o alimento antes de a fome passar. Maquiavel mostra a mesma escada no trono. Quem conquistou pelo medo só se mantém pelo medo, e o medo pede doses crescentes. Respeito arrancado à força é imposto, para de chegar no minuto em que a força pisca. Aqui está o diagnóstico diferencial. O forte quer respeito para viver em paz. O obcecado quer respeito para se sentir real. Para o primeiro, respeito é proteção. Para o segundo, é oxigênio. E ninguém negocia oxigênio com calma. Os sinais de que a linha foi cruzada. Você repassa conversas caçando desfeitas. Pune com gelo quem não te consultou. Sente alívio, e não alegria, quando é reconhecido. E um incomodo estranho quando alguém próximo brilha sem precisar de você. O sinal mais traiçoeiro. Você começou a preferir a companhia de quem te teme à de quem te desafia. O medo dos outros é um espelho que só devolve imagens agradáveis. Quem decora a casa com esse espelho para de crescer no dia em que o pendura? E a versão contemporânea do copo furado cabe no seu bolso. A contagem de curtidas, visualizações e reações é uma prova diária de respeito que zera toda manhã. Quem mede o próprio valor nesses números assinou um contrato de renovação infinita com a plateia. Dostoiévski reconheceria o mecanismo na hora. É o tribunal, agora com notificações. A raiz, Dostoiévski insiste em todos os livros. É quase sempre uma humilhação antiga não digerida. O menino desprezado vira o homem que ninguém mais vai desprezar, custe o que custar. Ele não busca respeito. Busca reverter uma sentença. E tribunal interno não aceita recurso assinado por plateia. Por isso, nenhum aplauso resolve. A plateia de hoje não tem procuração para perdoar a plateia de ontem. Enquanto a cena original não for encarada, nomeada e encerrada, cada sala nova é só o tribunal antigo com cadeiras novas. O caminho de volta não é humildade encenada, que o bufão já mostrou aonde leva. É separar as fomes. Respeito se cobra dos outros. Valor se constrói por dentro. Quem mistura os dois entrega o próprio valor à administração de terceiros. Maquiavel te dá a metade externa. Cobre custo, mantenha posição. Não implore. Dostoiévski te dá a metade interna. Feche o tribunal, aposente a prova diária. Deixa a ferida cicatrizar sem transformá-la em bandeira. E quem faz as pazes com a cena antiga descobre um efeito colateral curioso. O respeito começa a chegar sozinho. Porque nada comunica mais força do que alguém que não está pedindo nada. Agora o teste prometido. 3 perguntas, sem pressa e sem plateia. Primeira, o teste do controle. Você consegue estar numa sala sem conduzi-la? Deixar uma decisão errada acontecer sem corrigir? Uma conversa terminar sem a sua última palavra? Se não consegue, pergunte a si mesmo o que exatamente você teme que aconteça num mundo que passa 1 hora sem você no volante. Segunda, o teste da discordância. Quando alguém te contraria na frente dos outros,
O que acorda em você? Um argumento ou uma vingança? O forte responde à ideia. O medroso responde à afronta. Se toda discordância vira caso pessoal, seu respeito virou território, e território se defende com guerra. Terceira, o teste da plateia. De quem você quer respeito? Liste os nomes. Se na lista só existe gente acima de você, é fome de validação. Se só existe gente abaixo, é fome de submissão. Respeito saudável se quer dos iguais, de quem tem a liberdade de dizer não. Falhou em alguma, bem-vindo à espécie. O objetivo do teste não é absolvição, é o mapa do próprio medo. Porque agora você sabe que onde existe necessidade de dominar, existe um medo específico embaixo, com nome e endereço. E o antídoto do controle se treina como músculo, no sentido contrário do instinto. Escolha, uma vez por semana, uma sala para não conduzir, uma reunião em que você só escuta, um jantar em que a decisão errada passa sem correção. Observe a ansiedade subir e descer sozinha. É desconfortável como todo alongamento. E alonga exatamente o que estava atrofiado. A confiança de que o mundo não desaba sem as suas mãos. E como se defender dos dois manipuladores, agora que você os conhece? Contra o calculista, as armas de Maquiavel. Nunca dependa de uma única fonte de informação. Triangule sempre. Observe para onde apontam os interesses dele, não as palavras, e mantenha alternativas, porque o calculista só domina quem não pode ir embora. Cuidado especial com o segredo compartilhado. Quando alguém te envolve num pequeno delito comum, uma fofoca comprometedora, um atalho antiético, um silêncio combinado, não é intimidade. É o Piotr te tornando cúmplice. Culpa compartilhada é coleira dupla. Contra o emocional, as armas de Dostoiévski. Aprenda que pena não é amor e culpa não é dívida. Você pode se compadecer de uma ferida sem obedecer a ela. A frase de defesa é uma só: eu me importo com a sua dor, e a resposta continua sendo não. Com o bufão, não ria nem console. Trate como adulto. Com a vítima profissional, valide a dor e devolva a responsabilidade. Com o salvador que cobra, recuse o resgate. Dívida de gratidão impagável é o único empréstimo que se nega na porta. E a defesa universal contra os dois. Um centro que não precisa deles. Manipulador de qualquer tipo, fareja carência como o tubarão fareja sangue. Quem tem valor próprio, círculo próprio e saída própria é um alvo caro demais. Note que voltamos ao mesmo lugar de sempre. Custo, independência e subsolo drenado. As 3 construções do vídeo anterior são também um antídoto daqui. Não porque a receita se repete, mas porque o veneno é o mesmo. Medo mal resolvido, vestindo fantasias diferentes. Força tranquila no fim? É isto. Poder dominar a sala e escolher não dominar. Ter os dentes com a mandíbula relaxada. É a única força que não cansa, porque não está segurando nada. Então a resposta ao título. A necessidade de dominar nasce do medo, sempre. A força não precisa dominar. Ela precisa apenas não ser dominada, e são coisas radicalmente diferentes. O dominador compulsivo, o manipulador calculista, o manipulador emocional e o obcecado por respeito são 4 máscaras do mesmo rosto. Alguém que um dia se sentiu pequeno demais e decidiu que o mundo inteiro pagaria por isso. Maquiavel te ensinou a ler o comportamento. Dostoiévski te ensinou a ler o porão. Com os 2 óculos, você enxerga o essencial. Quem te controla está com medo. E quando a fome de controlar acordar em você, agora sabe onde procurar o medo. No espelho, degrau por degrau. O contrário do dominado nunca foi o dominador. É o homem livre que não aceita coleira e não precisa segurar nenhuma. Deixa nos comentários qual dos 2 você já encontrou mais na vida, o manipulador calculista ou o emocional. E no próximo vídeo, a reconstrução, como recuperar o respeito que anos de silêncio ensinaram os outros a não te dar. Até lá, solte as coleiras, as 2 pontas.